Então, pessoal, configuração geral aqui sobre o drone, tá? Essa primeira opção aqui, a gente tem o Home Point Settings. O que que é isso? Eu tenho a primeira opção, eu tenho a segunda opção. A primeira opção, ele vai, por padrão, utilizar o ponto que ele tem automaticamente. Então, é o ponto por padrão lá que o drone tem e que a gente utiliza como saída, que é onde ele encontra os 8 satélites. Ou você pode fazer também, que é isso aqui, durante o voo você determinou por algum motivo, por exemplo, você ligou o drone dentro de um galpão, dentro de uma casa, de um prédio, seja lá onde que for. Ele funcionou todo belezinha, só que você tem que lembrar que quando eu aciono Return to Home, ou seja, quando o drone volta, eu volto para onde? Para o local onde ele marcou o home point. Onde é o home point? É o local onde ele achou o oitavo satélite. Então, se você estiver dentro de uma casa, de um prédio, de um galpão, e ele achou 8 satélites, ele vai querer pousar naquele local. Então, você vai, leva o seu drone lá para o local que você realmente vai decolar, que você queira, em situação de emergência, que ele pouse, e aí você vai, clica aqui, e aí ele vai marcar esse home point para você, tá? O ideal é deixar o drone no local aberto, já levar, ligar, deixar ele marcar o home point lá, e assim tudo passa a ser mais fácil, ao invés de você ter que ter esse trabalho de configurar o desnecessário, tá bom? Então, pessoal, vamos seguir. Seguinte, múltiplos modos de voo. A gente tem algumas variações, algumas coisas diferentes de drone para drone. Aqui por opção, eu tenho, está verde, eu posso arrastar para a esquerda e ele fica branco, igual a esse aqui. O que acontece? Se você é um usuário muito iniciante, eu sugiro que você desabilite isso aqui. E aí ele vai ficar igual a esse daqui, branquinho. Por quê? Por padrão, se eu deixo desabilitado, ele vai me deixar no modo GPS, que é o P. E isso serve para o Phantom 3, para o Phantom 4, para o Mavic, enfim, para todos eles. Por quê? No modo GPS, o drone fica preso, travado na altura e na altura e na lateralidade. Então ele não varia para os lados, nem sobe e desce. Tá? Isso é muito interessante, principalmente para quem está começando, porque você está um pouco nervoso, você não entende muito bem do negócio, então é bom você tomar cuidado quanto a isso, tá ok? Então esse é o modo P, é a chavinha que tem lá no seu drone, tá? No seu rádio. O S, que é o Sport, aí aqui eu estou falando do Phantom 3, perdão, do Phantom 4 e do Mavic. Vou falar do Phantom 3 também daqui a pouco. Então é o seguinte, o S é o modo esportivo. O que, que ele acontece? O que, que ele tem? Ele tem o GPS continua funcionando, só que o que acontece? Os sensores são desabilitados. Então, se você tiver algum problema, tá? E for voar para cima de alguma árvore, de uma casa, de um obstáculo que seja, esse sensor não estará funcionando. Então, tome muito cuidado quando for usar o modo esporte, pois o drone estará muito mais nervoso, tá? Ele vai estar bem mais rápido, mais veloz. Então, você tem que tomar essa atitude, essa cautela para evitar qualquer tipo de acidente, tá bom? E por fim, o A, que é o atitude, tá? Ele trava o drone na altura, mas na lateralidade o drone não vai segurar. Então você larga o drone ali, você sobe o drone e bota no ar, ele vai começar a arrastar para o lado, porque o vento vai levá-lo. Tá? Óbvio, se tiver com vento. Se não tiver com vento, ele vai ficar parado. E a diferença do A para o P é o seguinte: se você estiver no A e ele começar a deslizar, você arrasta a chavinha para o P e automaticamente o drone vai fixar no ponto em que ele estiver, tá? Então isso é muito bacana. A diferença de alguns deles. No Phantom 3, tá? Ele tem o modo P, que é o de GPS, e o modo atitude, tá ok? Modo P e o modo A, que é o modo atitude. Então no Phantom 3, qualquer um deles tem isso aí. E no Phantom 4, que é no nosso caso aqui, ou Phantom 4 Pro ou Pro Plus, tem o P de GPS, o S de esporte e o A de atitude. E no Mavic a gente só tem o P de GPS e o S de esporte, tá bom, pessoal? Então toma cuidado aí. Inicialmente eu indico voar somente no GPS para evitar qualquer tipo de problema. E para voar somente no GPS, para evitar de meter o dedo lá naquela alavanquinha da esquerda do controle sem querer fazer besteira, é só desabilitar esse verdezinho aqui que ele vai ficar igual esse aqui, tá ok? Então vamos em frente. Return to Home, altitude.
o que que acontece? Como é que funciona? Quando eu bato a chave do Return to Home ou eu aperto lá na teclinha, na tela, perdão, o H com uma setinha para baixo, o que que ele faz? O drone está aqui, ele sobe até uma determinada altura e vem até onde ele decolou, lembrando aquela história dos 8 satélites. Então ele sobe até qual altura? Ele sobe até essa que eu determinei aqui, 40 metros no meu caso. Ela varia de 20 a 500 metros. E aí o que que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado. Digamos que eu cheguei num local para voar e aqui no meio eu tenho uma árvore de 100 metros de altura, de 60 metros de altura. Será que o 40 vai dar? Não vai dar. Então o que que acontece? Ah, mas tudo bem, Júnior, ele desvia por cima. Você não quer isso, né? Você quer que seja um voo mais rápido, um voo mais tranquilo, uma coisa sem muitos problemas. Então, o ideal é que você coloque aqui, e isso aqui você pode alterar em voo, tá? Você viu que o obstáculo é um pouco mais alto, você vai lá e bota 60, 70, o valor que você quiser. E aí, quando ele for acionado, ele vai subir até a altura, corre até o ponto de pouso e vai pousar sem problema. Lembrando que aqui esse H é o local home point, onde ele vai pousar, e não pode ter nenhuma árvore, nenhum obstáculo, nada disso, para evitar qualquer problema. Óbvio que nesse caminho aqui também, o ideal é que não tenha obstáculo para evitar do drone ter que desviar, ter que fazer tarefa às vezes desnecessária, tá bom? Aqui embaixo a gente tem o Beginner Mode. Por padrão, o drone vem no Beginner Mode. Esse botãozinho branco fica verde, igual a esse aqui. E aí o que acontece? Você só consegue subir o drone 30 metros e só consegue se distanciar lateralmente 30 metros. Ele fica um pouco mais restrito, para o pessoal às vezes está com medo, com receio, está aprendendo. Então às vezes isso é bacana de se utilizar. Tá? Aqui para baixo a gente consegue configurar a altitude máxima, tá? Por padrão esses drones eles vão de 20 a 500 metros, o meu aqui está por 300, tá? Considerando que em alguns locais a gente tem restrição, como proximidade de aeroporto, ele só vai até 122 metros, e o ideal mesmo é que a gente coloque uma limitação aí, a depender do local que você estiver voando. Por exemplo, se você estiver voando numa fazenda que não tem nenhuma restrição, nenhum problema, nada disso, pode botar o limite total. Desde que não, se você sabe que passa helicóptero, passa avião por ali, é bom evitar então voar aí no máximo até os 122 metros de altura, tá bom? Essa opção de baixo aqui, que tem o 3000, é a distância máxima que o drone vai. Então, eu posso configurar, tá? Não é que ele vá somente até 3.000 metros, não. Se eu quiser restringir, eu posso restringir de 15 a 3.000 metros. Ou, se eu quiser, eu arrasto esse verdinho para cá, ele vai ficar igual a esse aqui, e aí a distância ele vai estar ilimitada. Então ele vai até onde ele tiver comunicação com o drone, tá? Interessante inicialmente é você botar uma restriçãozinha aí, às vezes de 1.000 metros, depois vai aumentando aos poucos, até criar confiança, aprender um pouco mais a pilotar realmente, porque perder um equipamento por causa de besteira não dá, né? Por exemplo, você pega um drone desse aqui, você vai até um determinado ponto, 3 km. Ah, legal, fui 3 km. Será que você vai ter bateria para voltar 3 km? E se o vento aumentar, será que o drone vai voltar? Então isso tudo a gente tem que tomar muito cuidado e tem que analisar bastante para evitar qualquer tipo de problema, tá? Então assim, cautela, 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 não vai fazer mal a ninguém, tá bom, pessoal? Aqui nas configurações avançadas, a gente tem um pouco de resposta do drone, tá? Então esse EXP aqui é o exponencial, é a quantidade de comando que eu vou deixar o drone ter. Então assim, eu posso ter um drone com 100% de comando, ou posso reduzir isso. Quanto mais eu reduzir, menos curso o drone vai ter. Então assim, é igual você ter a potência do drone. Eu vou reduzir a potência do drone para 50%. Então, se eu fizer uma curva, ele vai demorar mais a fazer essa curva. Ele vai ter menos curso de curva. Ele vai girar menos para poder fazer essa curva. Tá? Sensitivity, o que é isso? Qualquer um dos 4 comandos, subir, descer, esquerda, direita, frente e trás, girar para um lado ou para o outro, quando eu estou fazendo um comando daquele e solto o drone, solto os comandos, esse sensitivity é a rapidez, a velocidade com que o drone se restabelece, ou seja, ele se estabiliza.
tá ok? Então, por padrão, é bom deixar a configuração que já vem nele, porque se eu deixo muito rápido, o que acontece? Ele vai acabar tendo um excesso de trabalho na hora de utilizar. Tá? Então, essa é a questão do sensitivity aí. E se você tiver pouquíssimo comando também de resposta, às vezes você está indo de frente a uma parede, de lado a uma parede, e aí você não tirou, você tirou o comando e aí ele demora demais a responder, puf, ele vai e bate. Então, é bom tomar cuidado quanto a isso aí, tá bom? Agora aqui o ganho, o que é o ganho? O ganho é o seguinte, é a rapidez de resposta dos comandos. Então, quanto mais comando eu tiver, mais o drone vai ficar arisco, vai ficar nervoso e vai ficar esperto em relação aos comandos que eu informei para ele, tá bom? Os sensores aqui, a gente tem informação de sensor, tá? E aí seja o sensor frontal, seja o sensor de baixo, de esquerda, direita, aí vai depender do seu drone. E aí você vai basicamente olhar, ver se os sensores estão todos ok, se está tudo funcionando, se está tudo beleza. É basicamente um status geral dos sensores, tá bom? Aqui embaixo é Remote Controller Signal Loss. O que acontece? Quando eu tenho uma situação de perder o contato entre o controle e o drone, por padrão, o drone volta para onde ele decolou. Então ele vai, faz aquele procedimentozinho, sobe e vai até o local que ele decolou. Mas o que acontece? Eu tenho como opção, tá? Esse aqui é o Smart Return to Home. O que acontece? Essa opção aqui do Smart Return to Home, quando eu aciono o Return to Home, o que ele acontece? Ele faz o drone voltar da forma mais rápido possível e consumindo bateria melhor ainda. Então o que ocorre? Nessa opção aqui do Return to Home, eu posso, se perder o controle, acionar o Return to Home. Eu tenho três opções aqui nesse azul, eu clico aqui, elas vão abrir para mim. Eu tenho a opção de voltar, ou seja, o Return to Home. Eu tenho a opção do drone pousar ou tenho a opção do drone ficar parado. Tá, mas aí para que essas tantas opções? Por padrão a gente utiliza essa que está configurada aqui mesmo, tá? Return to Home, e aí ele volta para lá. Pousar, qual a situação que ele pode pousar? De repente você está no local muito aberto e se você perder o controle você não vai conseguir trazer o drone. Você quer que ele pouse? Talvez, isso é menos provável. Mas você pode estar voando, tá? Você decolou seu drone numa lancha e está andando com ela pelo lago, pela praia, pelo mar, enfim. Perdeu o controle. Se ela voltar para o ponto de decolagem e você não estiver mais no ponto de decolagem, tá? Ela vai afundar. O drone vai afundar, porque se você estava com a lancha parada num ponto aqui, você decolou o drone da lancha, e aí a lancha continua andando pelo lago e você pilotando. Você perdeu o controle, o que acontece? Ela vai voltar para o local onde ela achou o oitavo satélite, não vai ter nada lá, ela vai afundar e vai afogar. Então, para um caso específico da água, você vem aqui e tira o Return to Home e bota o Hover, que é para ele ficar hoverando, tá bom? Smart Return to Home a gente já falou. Turn on front LEDs. O que acontece? O drone tem dois LEDs na frente e dois atrás. Quando você for tirar foto, principalmente à noite, o interessante é que na hora de tirar foto apenas, você desabilite essa opção e dessa forma que está aqui para vocês verem, está desabilitado, para não ficar piscando aquela luzinha vermelha na frente do drone, que na frente do drone é a luz vermelha, para não ficar piscando ali e atrapalhar a qualidade da sua foto. Tá? Tirou a foto ali e tal, desmarca e pode voar normalmente, tá? Sem problema. Aqui a gente tem uma opção um pouco, tanto quanto assim, curiosa, que via de regra você não vai precisar, mas é o seguinte: caso aconteça uma emergência, um pane total, existe uma forma de você abandonar o drone, digamos assim. Eu não indico que a pessoa faça isso, eu não acho que isso em algum momento seja possível, tá? Seja necessário, mas caso você queira abandonar tudo ali, você achou, putz, esse drone vai acertar um helicóptero, um avião, seja lá o que for, o que você vai fazer? Você vai puxar esse controle para cá, tá? Diagonal para dentro,
e vai apertar o botão do Return to Home ao mesmo tempo. Só que isso vai acontecer o quê? O drone vai apagar e vai cair feito uma jaca. Então é só bom tomar cuidado aí para evitar esse tipo de situação. Eu repito, nunca vi alguém precisar utilizar isso aqui, mas é um recurso que existe, tá? Você está numa situação total de pânico ali. Não estou falando em caso de erro não, tá, pessoal? Desorientação, não saber o que está fazendo não. Não sabe o que está fazendo, está desorientado, larga o drone e vai fazer as outras coisas que a gente ainda vai mostrar aqui mais para frente no curso, tá? Então é o seguinte, eu estou falando de situação de o drone estar descontrolado, voando feito um louco assim, querendo fugir, como se estivesse rebelde, alguma coisa. Aí isso é uma coisa, tá? Outra coisa é você estar desorientado, não estar sabendo muito bem o que está fazendo. Só isso, tá? É opção de você abortar a vida do drone. Joga esse stick para cá, aperta o home ao mesmo tempo e ele vai se arrebentar no chão, tá? Então é isso, pessoal. Essa parte aqui finalizou. Um grande abraço. Até a próxima.